Chegamos à lição de número 2. Estamos estudando nesse trimestre Provados pelo Fogo, ou seja, o trimestre quer nos falar sobre as provações que nós temos em nossa vida cristã, em nossa vida religiosa. E que isso, a lição quer nos mostrar que isso faz parte da caminhada cristã e que Deus não prometeu que não teríamos provas, mas prometeu estar conosco enquanto fôssemos provados. Mas temos que entender que na vida cristã não é sempre Deus quem nos dá provas. E temos também que entender que as provas que vêm de Deus, elas não têm o objetivo de causar destruição em nós. Deus é um pai amoroso que, quando disciplina os seus filhos, ele o faz com o propósito de corrigi-los e colocá-los no caminho certo, educá-los. Deus trabalha para o desenvolvimento dos seus filhos. Então nós vamos ver hoje que as provas podem ser de origem divina, elas até proporcionam uma certa dor e sofrimento, mas é para o nosso crescimento, para a nossa educação e não para a nossa destruição. Existem as provas que vêm do diabo, estas sim, além de causar sofrimento, querem nos trazer dor e destruição e não educação. Tem as provas também que nós criamos para nós mesmos. Nós mesmos nos colocamos em certas situações e trazemos dor, sofrimento e destruição para nós mesmos. Então essas são as principais fontes, digamos assim, de provações que nós temos. Mas vamos aqui dar uma analisada na lição, uma detalhada, para nós aprendermos a diferenciar melhor, o que é uma aprovação de Deus, qual é o propósito e o que é uma aprovação de Satanás. Deus quer nos provar para refinar o nosso caráter. Satanás quer nos provar para nos levar ao pecado, e à destruição. Então são duas coisas bem diferentes. Primeiramente, o apóstolo Pedro diz que o cristão ele não deveria ficar surpreso por passar por provações. Olha o que ele diz aqui em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Então ele diz o seguinte: o cristão não deve se surpreender com as provas, não deve se abater com as provas, porque é mais do que esperado que na caminhada cristã nós tenhamos obstáculos. É mais do que esperado que no processo de santificação, que é o implantar do caráter de Cristo em nós, neste processo vamos passar por momentos de dor e sofrimento. Então Pedro diz assim, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Então não há nada de extraordinário em você ter provações. Quando você se torna um cristão, você deveria, pelo menos ao se tornar cristão, já saber disso, Mas se você não sabia, agora você está tendo a oportunidade de aprender que a caminhada cristã tem momentos de muitas alegrias, muito mais alegrias do que tristeza, não há dúvida alguma. Mas há momentos de provações, até porque na caminhada cristã nós estamos em luta contra o diabo e contra a nossa natureza pecaminosa e contra as influências más do mundo. Então, se nós estamos ainda em um mundo, se estamos ainda na presença do pecado, é óbvio que provações surgirão. E não podemos, como diz aqui o apóstolo, pensarmos que uma coisa extraordinária estivesse acontecendo conosco. Não, faz parte da vida. Enquanto existir o pecado, provações fazem parte da vida. O que devemos é não permitir que surjam provações por culpa nossa e também darmos brechas, aberturas para que surjam provações por parte do diabo. E Jesus, em João 16:33, ele disse assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim.
No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, no cristianismo, Jesus não promete que você não terá nenhuma aflição ao longo da sua jornada. Como eu falei, o cristianismo tem momentos de muito mais alegrias, momentos de paz, tranquilidade, satisfação. Mas o cristianismo não nos garante, Cristo nunca prometeu que não passaríamos por aflições. Por estarmos em um mundo e na presença do pecado neste mundo, e na presença de Satanás que habita este mundo, nós passaremos por aflições. Mas nós devemos reanimar-nos, levantar os olhos, erguer a cabeça. Por quê? Porque Jesus Cristo venceu o mundo. E a vitória de Jesus, quando nós nos apropriamos dela pela fé, a vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás, sobre as aflições, a vitória de Jesus se torna nossa pela fé. Ok? Então você não pode desconsiderar isso, porque senão você vai ser um cristão reclamão, né? Que vai ficar sempre reclamando da vida. E essa atitude mental negativa, ela produz doenças, ok? Então cultive uma atitude mental positiva, né, com a ajuda de Deus, e enfrente as provações que existem, tá? Aqui, em 1 Pedro, né, eu até recomendo que depois você leia do verso 12, né, até o 18, até o 19, para você ver que o apóstolo diz que quando sofremos por causa de Deus, nós somos privilegiados. E por quê? Porque se nós sofremos por causa de Deus, isso significa que estamos agradando a Deus e desagradando a quem? Ao diabo. E aqui vem a segunda fonte de provas em nossa vida, né? Satanás. Satanás, ele é comparado na Bíblia a um leão que anda ao redor procurando alguém para devorar. Olha o que diz 1 Pedro 5, versículo 8. Ó. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, Satanás, quando ele foi expulso do céu e ele se corrompeu, ele passou a sentir prazer na rebelião contra Deus, ele passou a sentir prazer com o mal e o sofrimento das criaturas de Deus. Ele chegou a este nível de corrupção. Então, ele é comparado aqui a um leão porque um leão, ele não ataca de cara a sua presa, ele espera a sua presa ficar distraída, porque aí é quase impossível fugir deste ataque. Então, Satanás faz a mesma coisa. Ele tem anjos maus que foram expulsos do céu com ele e que ficam de prontidão esperando oportunidades para nos prejudicar. Porque neste conflito cósmico entre o bem e o mal, Satanás, ele quer causar dor no coração de Deus. E ele não pode fazer isso de forma direta, porque Deus é infinitamente mais superior, mais poderoso do que ele. Mas de forma indireta ele pode causar dor no coração de Deus, trazendo sofrimento para os filhos de Deus, para os animais e destruição na natureza, né? É importante você ter isso em mente, porque muitas pessoas pensam que o diabo, na verdade, não existe como um ser pessoal. Ele apenas é um mito imaginário. Só que, para Jesus Cristo, o diabo era um ser real. E se nós seguimos a Jesus Cristo e conhecemos ele, ou se confiamos no que Cristo disse, nós vamos acreditar nele, né? E em Lucas 10, 18, ele diz o seguinte: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Né? Quando Satanás foi expulso, ele disse: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago.
Aqui em Mateus 16, 23, quando Satanás usa Pedro, olha o que Cristo diz sobre Satanás. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, um ser real é identificado por Cristo como uma pedra de tropeço para Cristo. Ou seja, Satanás estava sempre, ao longo do ministério de Cristo, tentando fazer Cristo tropeçar. E quando você lê Mateus capítulo 4, aí fica claro, não é, que Jesus Cristo foi tentado pessoalmente por Satanás no deserto, logo após Cristo ser batizado. Então existem provações que não têm o propósito de nos corrigir. São provações, são sofrimentos impostos pelo diabo, que anda como um leão em derredor. Anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Agora, olha que bonito que está aqui no versículo 9 de 1 Pedro 5. Né? Nós lemos o versículo 8, mas veja o que diz o versículo 9. Resisti-lhe firmes na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então olha que interessante, além de ele nos contar que Satanás anda ao nosso redor, como um leão que ruge para nos destruir, ele diz assim, ó, resistam a ele firmes na fé. A fé é a maneira de resistirmos às provações, aos sofrimentos que o diabo quer impor à nossa vida. A fé em Jesus Cristo, ela serve, né, como um escudo da fé, que nos protege, como diz Efésios, contra os dardos inflamados do inimigo. Leia Efésios 6, 10 a 17, e ali você vai ter a armadura espiritual que o cristão precisa usar enquanto estiver fazendo parte deste conflito entre o bem e o mal. Efésios 6, 10 a 17 é um capítulo que você deve de ler, refletir sobre ele. Ok? E aqui ele diz, né, que sofrimentos iguais aos seus, ou aos vossos, ele falando aqui para a igreja, né, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Você tem que ter em mente que o diabo ele não ataca só você, ele ataca todo mundo. Então faz parte, num conflito, que soldados inimigos ataquem outros. Nós somos amigos de Jesus e dos anjos bons que não caíram. Mas nós automaticamente nos tornamos inimigos de Satanás e dos anjos maus que caíram. Então, não estranhe o fato de você ter, certas vezes, não é, de lidar com provações, inclusive impostas pelo inimigo. E 1 Pedro 5,10 diz, ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha que interessante. Mesmo que o diabo possa tentar nos destruir com as provações, com sofrimentos, na verdade, que ele nos traz, Deus tem poder para pegar esse sofrimento, aperfeiçoar, firmar e fortificar e nos fundamentar na fé, no cristianismo e em relação à vida. Deus pode nos tornar mais fortes, porque Romanos 8, né, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, até mesmo quando o diabo vem contra nós, achando que vai acabar conosco, Deus tem poder, né, para transformar o mal em bem, a maldição em bênçãos, porque Deus é onipotente. E é em Romanos 8, 28 que está isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então resista a Satanás firme pela fé e você
será um vencedor, será uma vencedora. E lembrando de mais uma coisa, Satanás é um inimigo persistente, porém derrotado. E vamos inverter, ele é derrotado, porém é persistente. Colossenses 2,14, Tiago 4,7, Apocalipse 12, 7 a 12, são textos que nos mostram que Cristo venceu a Satanás. Quando Cristo morre na cruz e ressuscita. Na cruz ele consegue mostrar que Satanás realmente é mau. Na cruz, Jesus consegue prover o perdão àqueles que pela fé aceitam a Cristo como Salvador. E na cruz, Cristo conseguiu também condenar em definitivo Satanás. Então Satanás é um inimigo derrotado. Lembre-se disso. E lembre-se que a vitória de Jesus sobre Satanás também pode ser sua. Então nós enfrentamos crisóis ou sofrimentos também por parte de Satanás, mas há uma outra origem para o nosso sofrimento, que é o próprio pecado, né? Então, o que diz, por exemplo, Romanos 1,18, né? Vamos ler aqui esse texto, Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aqui a Bíblia mostra a ira de Deus sobre a impiedade, sobre a perversão, sobre o pecado. E por quê? Porque o pecado destrói os filhos de Deus. O pecado separa as pessoas de Deus. Isaías 59, verso 2 diz, né? Que as vossas iniquidades causam separação entre Deus e vós. Foi o que aconteceu com nossos primeiros pais. Ao pecarem, eles separaram-se de Deus, tiveram de ser privados da árvore da vida, como diz Gênesis 3, 22 a 24, e se tornaram mortais, como diz ali Gênesis 3, 19. Tá? Então, muitas vezes passamos por provações por culpa nossa. Existe aquele princípio de Gálatas 6,7, não é? Que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, muitas vezes, não é nem o diabo que diretamente trouxe um sofrimento para nós, mesmo que ele queira fazer isso a todo instante. Mas há muitas vezes que nós somos os responsáveis. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, ela nos leva a transgredirmos leis que, se obedecêssemos, seríamos felizes. Transgredirmos leis morais, isso traz consequências ruins. Transgredimos leis de saúde, isso traz consequências ruins. Transgredimos as leis da mente, isso traz consequências ruins. Transgredimos as leis naturais, as leis que Deus colocou na natureza, e obtemos resultados ruins. Então, o pecado, que tem como uma das definições ser a transgressão da lei, como diz 1 João 3,4, ele proporciona, né, essas consequências ruins, porque nós quebramos leis estabelecidas por Deus, porque essa nossa natureza pecaminosa gosta daquilo que é errado. Né? Então, é por isso que existe um tipo de crisol ou de provação que vem da parte de Deus, exatamente para nos purificar, para nos conscientizar de que o pecado é ruim e para que nós sejamos o quê? Educados para termos uma vida de mais qualidade e mais longe do pecado possível, né? Agora vamos ver que existem momentos de provação para aqueles que estão em uma vida de pecado. O que é estar em uma vida de pecado? Na verdade, todos nós estamos em pecado, né? Porque todos somos pecadores. Mas tem uma diferença que eu sempre gosto de destacar entre o pecador e o pecadeiro. O pecador, ele, ao aceitar a Jesus, ele foi liberto do poder do pecado, ou seja, não é mais escravo do pecado, mas ele não foi liberto da presença do pecado, ou seja,
ele não é mais escravo, mas continua sendo um pecador, porque ele não foi liberto da presença do pecado. Já o pecadeiro, ele não está nem aí. Ele é um escravo do pecado. E um cristão que aceitou a Jesus, ele pode voltar para trás. É tanto que Hebreus 10, 35 a 39 nos adverte a não sermos daqueles que regridem para a perdição. Né? E aí, em Jeremias 9, 7, nós vemos que o fato de o povo de Israel estar tendo uma vida de pecado trouxe, obviamente, consequências. Só que Deus é tão amoroso que mesmo uma pessoa estando numa vida de pecado, Deus pode transformar o sofrimento que a pessoa trouxe para si mesma por causa da sua desobediência às leis de Deus, não importa qual tipo de lei, Deus pode usar esse sofrimento com um propósito pedagógico, com um propósito de salvação, de crescimento. Porque Deus nunca desiste dos seus filhos. E Ele é onipotente e, repito, pode transformar o mal em bem. E em Jeremias 9, verso 7, lemos o seguinte: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, né? Eis que eu os acrisolarei. Olha só, é colocar no crisol. Né? O crisol é um recipiente, né, que existe em laboratórios de química, onde se colocam metais. E ali esses metais são aquecidos, ou incandescem, né, ou derretem, ok? Depende do tipo de metal. Então, olha, Deus quer nos acrisolar, ou seja, nos submeter a provas, ó. E os provarei. Porque de outra maneira procederia eu com a filha do meu povo? Então, o povo estava muito longe de Deus. E Deus estava dizendo que ia permitir virem provações, já que o povo transgrediu leis e o homem colhe aquilo que planta, mas ele ia acrisolar, ou seja, provar, purificar o seu povo por meio desse sofrimento que eles mesmos trouxeram para eles, tá? E por quê? Porque muitas vezes, queridos, nós precisamos de uma ação drástica para Deus conseguir chamar a nossa atenção. Às vezes ficamos tão mergulhados no pecado que nós ficamos cegos para a realidade. E aí Deus tem que fazer uso, não é, de uma situação drástica, tem que ter uma ação drástica para nós voltarmos a si e buscarmos a ajuda e o perdão com Ele. Então, nenhum de nós está livre de passar por isso. Por isso que é bom nós entendermos essas coisas, para que se algum de nós passar por isso, nós já não fiquemos aí cheio de mimimi, cheio de reclamação para com Deus, como se ao aceitar a Jesus não soubéssemos que Ele prometeu estar conosco diante das provações e não tirar-nos das provações. Né? Em João 14, 27, ele também diz algo sobre isso. E eu quero reforçar isso porque hoje nós vemos muitos cristãos que têm uma vida cheia de reclamação. Por quê? Porque tem uma visão muito estreita do cristianismo. E aí passam por sofrimentos e provações, não sabem as origens desses sofrimentos e provações e ficam reclamando de Deus toda hora. E com essa atitude mental negativa, se tornam pessoas amarguradas, atraem para si doenças, né? A prosperidade foge dessas pessoas, diríamos assim, e Satanás, obviamente, vai obter um poder maior sobre essas pessoas. E em João 14, 27, Jesus diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize. Então ele disse o seguinte: filhos, vocês vão passar por provações que vêm, que Deus permite para poder purificar e educar vocês, mas o diabo vai lançar sofrimento sobre vocês. Mas eu venci o diabo. Tendem bom ânimo, eu venci o mundo, diz João 16, 33. Vocês vão passar por provações por causa dos erros de vocês, porque vocês vão colher o que plantaram,
Mas eu deixo para vocês a minha paz. E não se preocupem, nem se atemorizem. Porque a minha presença, diz Jesus, é suficiente para vocês saírem vitoriosos diante das provações, né? E para finalizar, vamos ver que alguns crisóis ou provações que surgem na nossa vida, eles têm o propósito, além de educar-nos e corrigir-nos, eles podem ter um propósito até mesmo de salvação, como ocorreu com o apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 12, você vê nesse trecho, eu vou dizer para você onde está esse trecho para você ler depois, tá? 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo mostra que ele tinha uma prova e que esta prova pela qual ele passava, que ele chamava de espinho na carne, esse espinho na carne tinha o propósito de evitar que ele perdesse a salvação. Você pode ler depois 2 Coríntios capítulo 12, dos versos 7 a 10. Mas eu vou ler aqui para você o versículo 7, ó. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que ele recebeu de Deus, né? Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo tinha consciência de que ele poderia se exaltar e ele poderia querer de repente aparecer mais do que Deus, e consequentemente ele se afastaria de Deus e poderia perder a sua salvação. Então Deus preservou em Paulo um espinho na carne, algo que lhe causava incômodo, para que ele não ficasse uma pessoa soberba e para que ele sempre dependesse do Senhor. Aqui no contexto vemos que Paulo pediu para Deus 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho da carne dele. E a única resposta de Deus foi essa aqui, ó, do verso 9. Ó. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então algumas fraquezas, alguns espinhos na carne, Deus vai preservar em nós até o dia da segunda vinda, porque são esses espinhos na carne, ou esse espinho na carne, que vai nos manter sempre dependentes de Deus. Você vê a situação na qual Deus fica? Deus ama apaixonadamente a todos os seus filhos e filhas. Mas, infelizmente, por causa dessa natureza corrupta que nós temos, muitas vezes, mesmo com a vontade de tirar todos os espinhos da carne de todos os seres humanos, ele não pode fazer isso, porque ele pode estragar um filho ao invés de ajudá-lo, né? Muitos perguntam qual seria o espinho na carne de Paulo, e existem várias teorias, tá? Mas só para deixar você com esta informação, e aí eu vou fazer um fechamento, é mais provável das teorias, pelo menos a que eu vi mais fundamento, nós não temos como bater o martelo e dizer, ó, esse é o espinho na carne de Paulo, porque ele não conta para nós, tá? Aqui. Mas alguns textos podem nos levar a conjecturar que Paulo tinha um problema de visão. É possível que quando ele viu o Cristo glorificado na estrada de Damasco, como lemos em Atos ali capítulo 9, mesmo ele tendo sido curado da cegueira com a qual ele ficou, ele pode ter ficado com alguma sequela. E esta sequela pode ter sido o espinho na carne que Deus utilizou para Paulo não ficar soberbo. E nós temos algumas evidências internas na Bíblia disso.
Por exemplo, em Gálatas 4,14, ele fala que os Gálatas não o rejeitaram por uma enfermidade que ele tinha no corpo. E em Gálatas 6,11 ele fala que ele estava escrevendo, assinando aquela carta com letras grandes. Então, isso nos dá a entender que o espinho na carne dele fosse uma sequela, né, daquela visão do Cristo glorificado. E essa sequela foi preservada para ele não ficar uma pessoa soberba, ok? Eu quero finalizar lendo para você uma citação muito bonita que se encontra no livro A Ciência do Bom Viver, página 471. Em sua providência, Deus colocou essas pessoas em diferentes situações e circunstâncias para que descubram em seu caráter defeitos que a eles mesmos estavam ocultos. Dá-lhes oportunidade de corrigir tais defeitos e se tornar aptos para o servir. Permite por vezes que o fogo da aflição os assalte, a fim de que sejam purificados. Então, muitas vezes Deus permite as provações porque elas mostram para nós coisas que nós não sabíamos a respeito de nós mesmos. E aí isso dá-nos conscientização e a oportunidade de, juntamente com Deus, trabalharmos para corrigirmos isto. E, consequentemente, Deus vai nos purificar, nos educar, nos aperfeiçoar, né, para que sejamos pessoas melhores, cidadãos preparados para viver uma vida com dignidade neste mundo e preparados para viver a eternidade quando Cristo voltar. Eu espero que esta lição tenha lhe ajudado a entender as origens das nossas provações. Com certeza, ao longo do trimestre aprenderemos mais. Na terceira lição, nós vamos perceber, o título é A Gaiola, né? E vamos perceber que muitas vezes nós podemos estar presos, né, dentro de uma gaiola do pecado, mas Deus pode usar provações, circunstâncias para nos livrar disso, para nos ajudar, tá? Então, vamos voltar a nos encontrarmos na lição de número 3, quando continuaremos a estudar sobre as provações. E eu peço para você, se inscreva no canal se você não for inscrito, se você não for inscrita. Ative, clique ali no sininho das notificações, isso é muito importante, porque você dá o seu apoio ao canal. É uma forma de você contribuir, agradecer por nós repartirmos também esse conteúdo com você. E é uma forma de você evangelizar, porque quanto mais pessoas se inscrevem no canal, quanto mais pessoas ativam o sininho das notificações, quanto mais pessoas compartilham esse conteúdo, mais o YouTube entende a relevância desse conteúdo e ele espalha para mais pessoas. Então eu conto com você e peço que você também ajude o canal nesse sentido. Que Deus guarde a você, que você cresça por meio das provações e que ao você estar pertinho de Jesus, você escape de todas as provações que o diabo quer trazer à sua vida. Que só sobrem as boas provações de Deus, que tem o propósito de nos educar, purificar e preparar para o céu. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.